Trazendo informações com o repórter Denis Constantino. Já me traz a ele, Denis. Bom dia para você, Denis. Seja bem-vindo mais uma vez. Excelente terça-feira para você. Oi, Helder. Bom dia para você e para todos os nossos telespectadores do Bom Dia. Helder, a gente começa esta terça-feira trazendo informações sobre o caso dos empresários o Aran Santiago e também o Danilo, que seriam donos da rede de postos HD, que estão sendo investigados por envolvimento em um esquema que envolve a lavagem de dinheiro por parte aí da rede de postos de combustíveis deles aqui no estado do Piauí. Ontem houve uma atualização, dessa vez por parte do Ministério Público do Piauí, que pediu a prisão preventiva dos empresários investigados na Operação Carbono Oculto 86. A informação, Helder, de que essa ação apura aí a lavagem de dinheiro de pelo menos 5 bilhões de reais ligados ao primeiro comando da capital. O Ministério Público pediu a prisão dos dois empresários e o pedido foi enviado ao judiciário e se baseia em duas suspeitas. A primeira, que seria o vazamento de dados antes da execução da operação e a ocultação de bens pelos investigados após o início das investigações. De acordo com a investigação feita aqui pelo Draco, Helder, foram identificados cerca de 5 bilhões de reais em movimentações atípicas de empresas envolvidas no esquema. A Justiça determinou a apreensão dos passaportes do Aran Santiago Girão Sampaio, empresário, que seria aí um dos principais nomes dessa operação, da Tamires Leite, que seria a esposa de um dos empresários, o Danilo Coelho de Souza e a Taires Leite, que também é a esposa do Danilo. Eles não poderão sair do Brasil. Os dois empresários estão sendo investigados nessa Operação Carbono 86. Entre os bens apreendidos pela polícia até o momento, Helder, estão uma poste de 550 mil reais, um avião modelo Cessna que pertence ao empresário Aran Santiago. Outros 3 aviões não foram localizados até o presente momento durante o cumprimento dos mandados. Aliás, 2 já foram localizados e 2 ainda permanecem em busca aí por parte da polícia. As últimas informações, Helder, é de que no começo da semana passada, os dois empresários prestaram depoimento oficialmente aqui na sede do Draco. Esse inquérito vai continuar. O Draco tinha 30 dias para fazer a finalização desse inquérito. Há uma informação, informações foram trocadas aí pelo delegado Anchieta Neri, que foi o que presidiu esse inquérito junto com o delegado Laércio Evangelista. O Draco agora só vai falar com a finalização desse inquérito, que aponta aí o envolvimento do Aran Santiago e também do empresário Danilo, donos aí dessa rede de postos aí, o Danilo Coelho, nesse esquema que envolve o primeiro comando da capital. Inicialmente, Helder, tem uma informação de que quando aquela operação foi executada, o secretário de Segurança, Chico Lucas, ele entrou ali na base de frente dessa operação, Helder, porque havia todo um processo sensível com relação a esses dois empresários, dessa possibilidade de intervenção desses empresários em algum momento do processo, e houve o pedido inicial feito pela polícia de prisão dos dois empresários, o que não foi concedido pela Justiça por conta de algumas pontas que precisavam ser fechadas. No entanto, a Justiça acabou concedendo a busca e apreensão nos endereços dos empresários, e agora a polícia pede aí novamente, o Ministério Público pede novamente a prisão dos dois empresários que seriam aí os principais alvos dessa Operação Carbono Oculto 86. A gente lembra mais uma vez, Helder, de informações que a gente teve durante esse período de investigação feita pela polícia, de que esse esquema começou em 2023, uma festa que esses empresários estavam em Trancoso, no interior da Bahia, que é um local turístico, e foi nesse local que eles tiveram contatos com os principais nomes ligados a esse esquema envolvendo essa facção criminosa, primeiro comando da capital, e que acabou tendo aí um envolvimento direto, voluntário desses dois empresários, pelo menos é o que aponta até o momento essa investigação policial. Então, nesse exato momento, a informação atualizada desse caso é de que o Ministério Público pediu a prisão dos dois empresários que teriam envolvimento direto nesse esquema do primeiro comando da capital. Helder. Atualizando então para o nosso público que assiste a Rede Meio Norte. Denis, então, o Ministério Público e a polícia, através do Draco e das outras instituições,
já tinham realizado o pedido de prisão, pelo menos dos 2 empresários. Estes pedidos foram negados pela Justiça aqui do Piauí. E agora nós temos um novo pedido, baseado em pelo menos 2 pontos. Primeiro, de que possivelmente os empresários receberam informação privilegiada, ou seja, existe a suspeita de vazamento de informações antes da operação. E segundo, a ocultação de bens que não foram encontrados. Inclusive, no dia da operação, eu me recordo, Denis, que a polícia disse que encontrou em uma das residências muitas caixas de relógios luxuosas, mas os relógios nada. Ou seja, aponta para, conforme a investigação da polícia, para uma ocultação de bens. Esses são os 2 principais motivos, Denis. É sim, viu, Helder? A gente lembra que no começo dessa investigação, naquela operação que ocorreu antes do que a polícia tinha programado, a operação estava programada para acontecer na quarta-feira, mas foi antecipada para terça-feira à tarde, por conta justamente dessa suspeita, desse vazamento de informações, Helder. Que inclusive na coletiva a gente lembra que o secretário de Segurança, os próprios delegados, o delegado Laércio Evangelista, que estava presidindo esse inquérito, ele teria relatado, durante a coletiva, de que está acontecendo uma investigação paralela para poder identificar se houve, de fato, esse vazamento de informações. Até o presente momento, Helder, o contato que a gente tem com policiais é de que, de fato, essa tese que foi levantada pela polícia nesse processo investigatório, não baseado na questão dos empresários não estarem aqui, Teresina, não seria relacionada àquela questão da viagem deles para São Paulo. O que seria era justamente a forma como eles utilizaram durante esse processo, Helder, para atrapalhar essa investigação, ocultando algumas informações, como o Ministério Público pede, a ocultação de bens, que seria um dos primeiros levantamentos aí que foi feito aí pelos empresários. Nesse processo também, Helder, a gente lembra que no começo dessa investigação, quando a polícia acabou deflagrando essa operação, houve sim um pedido feito de prisão para os 2 empresários. No entanto, a Justiça acabou não concedendo. A informação que nós tivemos é de que a Justiça teria entendido que teria algumas pontas soltas, apesar das provas serem robustas, que foram levantadas pela polícia nesse processo e foram apresentadas durante a coletiva, naquele organograma que foi apresentado e disponibilizado para a imprensa. As provas eram consideradas pela polícia robustas nessa investigação que envolve esses 2 empresários. Por conta desse tempo, o Judiciário acabou concedendo aí os mandados de busca e apreensão nos endereços desses empresários, Helder. Agora, depois desse tempo passado aí alguns dias, cerca de 15 dias dessa primeira parte dessa operação, o Ministério Público voltou a pedir a prisão preventiva dos 2 empresários, baseados tanto no vazamento de dados antes da operação, que está sendo feita essa investigação. É bom que a gente diga que há, por exemplo, nomes familiares dos 2 empresários que estariam sendo investigados pela polícia por conta do vazamento dessas informações. Esses familiares estariam atuando em órgãos importantes desse processo de investigação e eles são foco dessa parte dessa investigação por conta da possibilidade de vazamento de informações dessa operação. E a outra seria a ocultação de bens pelos investigados após o início feito dessa investigação policial. Há essa possibilidade também deles terem ocultado informações e bens relacionados a esse esquema de lavagem de dinheiro por parte aí do relacionamento desses empresários com essa facção criminosa que atua no estado de São Paulo, onde começou toda essa investigação e acabou tendo ramificação aqui no estado do Piauí. Essa investigação prossegue e há a possibilidade sim de novas operações, a polícia deflagrar novas operações relacionadas a esse caso envolvendo esses 2 empresários. Helder. A qualquer momento eu volto com você, Denis Constantino, inclusive